Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Que o texto diz aqui: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A expressão primícia significa primeiros frutos. Eu quero te apresentar o que eu vou chamar de uma lei espiritual. As primícias eram parte de um modelo de oferta veterotestamentário, do Antigo Testamento. Mas eu não quero tentar mera e simplesmente ressuscitar algo da velha aliança. Eu quero te apresentar uma lei espiritual que transcende a velha aliança e se sustenta na nova. E acredito que nós precisamos entendê-la. Então, a minha conversa essa noite com vocês é a respeito da lei das primícias. Bom, algo que eu tenho percebido andando por esse Brasil todo, na maioria dos estados onde chequei isso, parece que esse comportamento é meio comum. Nessa diversidade, nessa grandeza de território que nós temos diversidade aí de costumes, de culinária, de expressões. Em um lugar a gente come mandioca, no outro é aipim, no outro é macaxeira, né? Mas nesse ambiente de diversidade tem coisas que acabam sendo, né, muito comum à maioria dos brasileiros. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, você me sinaliza com a mão. Quantos de vocês já fizeram ou viram alguém fazer isso numa festa de aniversário, alguém cortar o primeiro pedaço do bolo e querer honrar alguém em especial? Quantos de vocês já viram? Ok, é muito difícil, né, estar no lugar onde a turma diz: nunca ouvimos falar disso. Por que aquele pedaço do bolo é entregue a alguém? Aquele pedaço não é melhor do que o resto do bolo. Mas quando aquela pessoa é servida primeiro, uma mensagem está sendo dada. Todo mundo foi convidado para a festa, já estão no grupo dos especiais, porque tem os que não foram convidados. Mas entre os especiais, tem um mega top supra ultra especial, que é aquele que vai ficar com o primeiro pedaço do bolo, né? É uma declaração de honra, de distinção. Desde que eu publiquei meu primeiro livro, já há algumas décadas, eu sigo um ritual solene, ele sempre é repetido sem falha. Toda vez que eu recebo das gráficas, né, a primeira remessa, chegam lá as caixas de livro. A primeira caixa que eu abri, o primeiro livro que eu tirar, esse é da minha esposa. Um dia, eu fui buscar os livros na gráfica. Tinha que fazer uma viagem, não ia dar tempo de esperar o frete. Era caminho. Liguei pro pessoal, falei: tô passando aí pegar. Quando cheguei, um funcionário que me atendeu, foi lá, me levou onde estavam as caixas, abriu uma, falou: checa, vê se está tudo em ordem. Abri, chequei a qualidade, falei: ótimo, tô levando, me traga a nota para assinar. E o camarada que me atendeu era crente. Na hora ele falou: desculpa, mas esse aqui já tem dono, tirou da minha mão. Como quem diz: esse senhor vai me dar. Eu tomei de volta, falei: você pode pegar qualquer um de qualquer caixa, menos esse. Ele ficou me olhando, falei: o primeiro que eu abro e pego é sempre da minha esposa. Ele olhou para mim e falou: o senhor quer que ela seja a primeira a ler? Eu falei: meu amigo, além de me ouvir pregar sobre as coisas antes de escrever, ela normalmente já leu o manuscrito, já me ouviu falar disso. Falei: duvido que ela vai ler esse negócio de novo depois de pronto. Ele falou: mas o senhor quer dar o primeiro para ela de lembrança? Eu falei: está numerado? Ele falou: não. Eu falei: se eu der esse, o último da caixa, como lembrança não faz a menor diferença. Ele falou: é mesmo. Então, porque o primeiro é dela. Eu falei: ela sabe que o primeiro é dela. E o que ela gosta não é o livro que ela provavelmente não vai ler. É o troféu emocional de saber que quando eu entrego o primeiro, eu estou dizendo: você é a pessoa mais importante da minha vida. Sem você, sem o seu apoio, meu ministério jamais poderia estar acontecendo. Eu falei: o que ela gosta não é do livro, é o reconhecimento que o livro expressa. Dá para entender o significado? Quando nós falamos da questão das primícias, não é diferente. Deus não precisa do que nós entregamos. Assim como o livro não tem muita utilidade para minha esposa, como livro, como literatura, porque normalmente o assunto que ela já ouviu, já leu, ela não precisa daquilo. A mensagem que é comunicada é que é importante. No meu caso, com a minha esposa, é importante que eu diga, é importante que ela ouça. Para Deus, Ele também não tem necessidade de um reconhecimento como primeiro, porque quer você o reconheça primeiro ou não, Ele segue sendo o primeiro. Mas a honra é um efeito regulador no nosso coração. E eu acredito que é isso que nós precisamos entender. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, ao falar da lei das primícias, embora pareça óbvio, é importante a gente parar e dar atenção a isso, é que Deus tem o primeiro lugar. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus tem o primeiro lugar. Vamos falar com um pouquinho mais de força para ultrapassar a barreira da máscara.
Aumenta uns 30% o volume, né? E diz de novo aí comigo, diga, Deus tem o primeiro lugar. Outro dia alguém falou, pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu falei, não, é didático, é só isso. Só para te ajudar a lembrar os pontos. Alguns têm o hábito de anotar, né? Outros apenas tentam memorizar, isso é só para te ajudar. Bom, certa ocasião perguntaram ao Senhor Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus estava diante do grande desafio de torcer a escritura toda da sua época, que era o Velho Testamento até então, e extrair um mandamento, colocando ele acima de todos os demais. Jesus nem titubeou. Ele disparou na hora e disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E diz em segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo, você vai amar os outros, você vai se amar. Em segundo lugar, primeiro, Deus. Ponto final. Sabe, esse assunto se repete ao longo das Escrituras. Quando Jesus fala a respeito de discipulado, eu gostaria que você talvez pudesse abrir esse texto e acompanhar comigo. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a Bíblia diz no versículo 25, a respeito de multidões, grandes multidões acompanhando o ministério de Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus se volta para eles. E sabe, observe lendo os evangelhos, quase sempre que é uma ênfase em grande multidão, Jesus vem com um ensino que parece ser um filtro. Não é que ele não queira as multidões. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, né? Deus amou o mundo, não amou alguns dentre o mundo. Mas apesar desse anseio, é como se Jesus estivesse olhando e dizendo, eu acho que eles não entenderam bem o que está envolvido no processo. Então ele queria se certificar disso. Verso 26, ele diz assim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não disse que é ser discípulo meia boca de segunda categoria, diz não pode ser. Para ser discípulo dele tem que amá-lo mais do que as coisas que você mais ama nessa vida. Aí ele diz assim, e quem não tomar sua cruz, que fala de autonegação, de morte para si, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Depois disso, a partir do verso 28 até o 31, ele na verdade, até o 32, ele entra com duas parábolas. Na primeira ele diz, se alguém vai construir uma torre, tem que primeiro sentar e calcular quanto custa, para ver se pode terminar. Porque se começar o projeto e não puder terminar, vão zombar dele. Ele dá um segundo exemplo. Ele diz, se um rei vai sair em guerra contra outro rei, tem que sentar e calcular se ele pode levar essa guerra até o fim. Senão é melhor mandar embaixadores pedir condições de paz. Do que é que Jesus está falando? Princípio de administração, orçamentário. Ninguém entra num projeto se não calcular primeiro se pode ir até o fim. Senão é melhor não começar. Então Jesus está dizendo, vocês querem ser meu discípulo? Senta, bota na ponta do lápis, calcula quanto custa, porque se você acha que não vai até o fim, é melhor nem começar. E aí no 33 ele arremata, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nunca foi apresentado um evangelho onde Deus não fosse o centro, né? Onde ele não fosse o primeiro. Em Mateus 6,33, você conhece o texto clássico, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. E ele disse, e o resto, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Nós precisamos entender um princípio, Deus tem o primeiro lugar. Se você reconhecer ou não reconhecer isso, não muda para Deus, mas muda terrivelmente para você. Se você reconhece ou não reconhece. A Bíblia nos apresenta a queda de Satanás. Jesus no Evangelho de Lucas diz, eu vi Satanás cair do céu. A Bíblia fala da queda de Satanás. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e ele fala a respeito do pecado de Satanás e aponta como sendo a questão do orgulho, ali em 1 Timóteo 3. Da onde Paulo tirou essa informação? Além de qualquer possível revelação adicional direta que ele tenha recebido do Senhor, Isaías 14, Ezequiel 28, nos mostra o pecado de Satanás. Né? Nós temos algumas profecias que a gente chama de dupla referência. Em algum momento, Deus não está falando nem só com o príncipe de Babilônia, nem só com o rei de Tiro. Né? Ezequiel 28, ele usa a expressão, tu eras querubim da guarda ungido, estavas no Éden. Né? Impossível que o cara com quem ele está falando caiba ali. Isso nós chamamos de dupla referência. Mas a Bíblia diz que o coração dele se encheu, se exaltou, que ele quis tomar o primeiro lugar. E o primeiro lugar nunca foi negociável.
o que é que aconteceu? O prejuízo foi dele. O primeiro lugar de Deus nunca será arranhado no seu trono e governo do universo, mas pode ser na nossa vida. E Satanás, que não conseguiu tirar o primeiro lugar de Deus para si, tenta roubá-lo do coração dos homens até hoje. Então nós precisamos entender que talvez a grande disputa envolvendo o Evangelho não é se ouvimos ou não ouvimos a palavra, é se nós damos a Deus o lugar devido que lhe pertence ou não. Então, quando nós começamos a entender essa ideia, talvez a gente consiga olhar para a oferta de primícias, que vem desde os primórdios da humanidade, como uma espécie de encenação alegórica, como uma espécie de lembrete de que o primeiro lugar pertence a Deus. Uma verdade que tem que ser não apenas entendida, uma verdade que tem uma tecla na qual a gente tem que bater, uma verdade da qual nós precisamos aprofundar a nossa consciência. E Deus, depois na lei de Moisés, estabelece todo um padrão a respeito das primícias. Nós temos a projeção de uma lei espiritual mesmo no Novo Testamento, como vamos apresentar, mas é importante que a gente entenda que tudo que vamos falar tem que canalizar numa só direção. Deus tem o primeiro.